Olá, meus queridos irmãos, graça e paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Uma enxurrada de vídeos sobre assuntos muito importantes que eu preciso passar para vocês. E tem dias que você se deparará com 3, 4, às vezes até 5 vídeos. Teremos vídeos, inclusive, na madrugada, então fique esperto para você não perder nada, absolutamente nada. E no vídeo de agora nós vamos falar sobre ódio. Você sabe quando o seu marido, quando a sua esposa, aquele homem, aquela mulher que você admirava, que você olhava para ele, via tudo de bom, tudo de perfeito, e que num dado momento acabou se afastando de você, e não bastasse o afastamento, ainda por cima acaba por te odiar. Isso mesmo, acaba por odiar você. Aquele homem maravilhoso que você falava, nossa, como ele pode me amar tanto assim? Agora, neste momento, destila ódios. Nós sabemos que não são todos os casos, né? Mas há sim casos onde o marido odeia a esposa que ficou, onde a esposa foi embora, deixou o marido, mas continua odiando o marido. Inclusive, até, queridos, há casos onde a mulher abandonou o marido e já está com um homem estranho. O homem abandona a sua mulher e vai viver, morar e às vezes até casar, constituir uma nova família com a mulher estranha. Mas nem por isso deixa de odiar a mulher que deixou ou o esposo que deixou. Por que isso acontece? Por que esse ódio monstruoso, gigantesco, toma conta deste homem e desta mulher? É incrível, mas Jesus falou sobre o ódio, né? Em Mateus capítulo 5, verso 22, ele vai dizer: eu, porém, vos digo que qualquer um que sem motivo se encolerizar ou odiar o seu irmão será réu de juízo. Vai sim, sofrer julgamentos pela parte do Senhor. Queridos, aqui Jesus diz uma coisa muito importante, que é possível que alguém te odeie sem motivo. Sim, existem casos que as pessoas vão te odiar sem nenhum motivo. Nós vemos a história de Saul com relação a Davi. Não havia motivos para Saul odiar a Davi. Davi nunca, absolutamente nunca fez nada. Davi nunca fez nada a Saul, no entanto, Saul o odiava. Sim, queridos. Sim, há ódios sem motivos, ódios por projeções. O que é odiar por projeção, pastor? É quando você não aceita algo em você e você responsabiliza outra pessoa por aquilo que está acontecendo com você. Isso muitas vezes ocorre de forma inconsciente, querido. A pessoa que odeia nem sabe exatamente por que odeia, mas odeia. E alguns, por não saberem, criam situações que aos olhos de qualquer outra pessoa fora daquele mundinho dela, vai achar, mas isso não é motivo suficiente para odiar. E querido, de fato não é motivo suficiente para ódio. Existem pessoas que nos odeiam simplesmente pelo fato de que elas são frustradas com elas mesmas, que elas são incompreendidas por elas mesmas, elas não conseguem entender os seus próprios sentimentos, não conseguem entender as aflições que abatem-se sobre ela, e então ela acaba por transferir isso, por culpabilizar alguém, por responsabilizar alguém pelo sofrimento que eles estão passando. Isso é terrível, querido, mas isso acontece e acontece muito. E o seu marido, sua esposa, está sofrendo deste mal. E a Bíblia não para por aí dizendo que nos odeiam sem motivo, mas vai dizer ainda mais, vai falar sobre a cegueira espiritual. Lá em 1 João, no capítulo 2, no verso 11, vai dizer que aquele que odeia seu irmão, ele está em trevas, está em escuridão, ele não sabe nem para onde ele vai, nem o que ele deve fazer.
Porque as trevas, queridos, as trevas cegam. Quando o teu marido te odeia, querido, não é porque você fez um grande, terrível mal para eles, porque às vezes você não fez nada. Às vezes sim, às vezes você tem culpa no cartório, né? E aí ele vai te responsabilizar por algo. De repente você não valorizou, de repente você não foi a mulher que ele sonhava, de repente você não foi o marido que ela tanto sonhava, e aí ela vai te responsabilizar por isso, mas isso não é a chave do ódio todo. A chave é que eles estão em trevas. Eles estão em trevas. E quem está em trevas, querido, odeia. Automaticamente odeia aqueles que estão na luz. Não há como servir a dois senhores. Lembra que nosso Deus disse? Eles estão servindo as trevas, achando que servem a Deus, mas servem absolutamente as trevas. Por isso que eles odeiam e mostram, evidenciam esse ódio muitas vezes. Destilam ódio, destilam veneno, né? E muitas vezes estão dentro da igreja. Você já reparou isso? Muitas vezes são ministros de louvores, são pregadores, mas que te odeiam com uma força, com uma expressividade de sentimentos impressionante, mas se dizem servir ao Senhor, quando na verdade eles estão em trevas, e as trevas cegaram eles completamente. Então eles acreditam sim que podem servir a Deus, mesmo odiando você, ignorando a palavra do Senhor que diz que é para se consertar depressa com o irmão, né? Não é nem para ofertar se você tiver problema com o seu irmão, mas antes deixa a tua oferta ali no pé do altar, vai, se conserta com o teu irmão, depois você volta a fazer aquilo que Deus te chamou para fazer, que é ofertar e tantas outras coisas, né? Então, essas pessoas, elas não conseguem mensurar que antes dela servir ao Senhor, seja pregando, ofertando, ministrando louvor, servindo, fazendo obras assistenciais, caridade, antes de tudo isso, ela precisa se consertar com quem ela está magoada, com quem ela está ferida, com quem existe um ódio, um pavor, vou deixar de lado, não quero mais saber. Precisa consertar, mas as trevas cegam o entendimento dessas pessoas e elas não veem essa necessidade, elas não conseguem compreender isso em Cristo e elas arrumam inúmeros argumentos para disfarçar isso, quando na verdade tudo que se precisa é consertar os erros, consertar, abandonar o pecado, é cumprir aquela ordem que Deus deu à mulher pega em adultério: vai e não peques mais. Simplesmente Deus está nos chamando para um conserto, chamando o teu marido que está lá no adultério, que te repudiou e foi correndo para os braços da mulher estranha. Deus está chamando a tua esposa que te repudiou, varão, e agora está nos braços do homem estranho. Deus está chamando para que eles procurem o conserto, mas eles só vão conseguir quando a luz de Cristo, através do Espírito Santo de Deus, adentre no coração deles e possa promover luz, retirando a escuridão, aplacando essa escuridão, essas densas trevas que cegam o teu marido e cegam a tua esposa. Hoje, o ódio deles, querido, é compreensível à luz das Escrituras, porque a gente percebe que eles estão cegos pelo pecado, cegos pelas artimanhas de Satanás, por todas as ideias malignas que Satanás soprou em seus ouvidos e que eles deram crédito. Ao invés de dar crédito à pregação da palavra do Senhor, dão crédito à voz do maligno e às suas próprias paixões, às suas próprias necessidades, os seus próprios desejos egoístas. Por isso eles estão cegos. Por isso eles destilam tanto veneno contra você. Por isso, querido, eles brigam com você por causa de coisas mínimas a respeito dos seus filhos, de negócios, ou simplesmente porque você existe. Simplesmente porque você existe. Porque na visão deles, querido, você é culpado por todos os males que acontecem na vida deles. Tudo que aconteceu foi uma perda de tempo na visão deles. Eles destilam todo o sentimento pesaroso que eles têm, querido,
porque eles não têm outro sentimento a não ser este. O sentimento de amor, carinho, que antes eles nutriam por vocês, eles deixaram ficar sobre os escombros do pecado, sobre os escombros das opressões malignas, das informações do diabo sobre a mente deles, que daí eles não conseguem compreender. E a Bíblia diz que a boca fala daquilo que o coração está cheio. Seu marido está cheio de amargura, sua esposa está cheia de ressentimento, de mágoa, de falta de perdão, de falta de entendimento. Então tudo que eles vão dizer para vocês, tudo aquilo que eles vão expressar para vocês, é exatamente aquilo que eles estão cheios de tristeza, rancor, amargura, ranço, qualquer outra coisa nesse sentido. É o que eles vão demonstrar, porque a boca fala daquilo que o coração está cheio. Por isso, a necessidade de eu e você não abandonarmos a luta pela libertação dos nossos maridos e esposas, para que eles possam se encher de Deus e então possam manifestar a glória de Deus sobre a vida deles, amando, cuidando, protegendo aqueles que um dia eles juraram fazer isso, mas que no meio do caminho eles abandonaram a missão, deixaram de lado e partiram para a infidelidade conjugal, partiram para o repúdio e o adultério. Que Deus possa revestir a tua mente, para que você não caia neste mesmo engano, para que você não abandone essa luta, mas para que você se mantenha firme, buscando pela libertação, pela restauração da vida do seu marido e da vida da sua esposa. Em o nome do Senhor Jesus. Que Deus abençoe a tua vida, fique em paz. Tchau, tchau, gente!